Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, eu sou ilustradora e psicopictógrafa. E, começando a série hoje sobre os tipos de mediunidade, a gente vai falar sobre a clarevidência, a vidência e a clareaudiência. E aqui eu já preciso fazer uma distinção entre a clarividência e a vidência, porque muita gente confunde essas terminologias e, claro, é muito comum a gente se confundir. A vidência mediúnica é a capacidade psíquica e espiritual que permite que o médium enxergue as entidades desencarnadas e também possa ver a aura das pessoas ou os eventos do plano espiritual. Ela envolve basicamente a interferência e o intercâmbio direto com os espíritos. Já um clarividente vê com o que a gente chamaria olhos da alma. A clarividência tem uma relação intrínseca com a capacidade da gente obter conhecimento de algum evento, algum ser ou objeto, sem que a gente utilize qualquer um dos canais sensoriais humanos, e também sem a utilização da telepatia. Em algumas escolas de espiritualismo e ocultismo, esse termo clarividência também é aplicado à chamada visão espiritual, que permite que a gente enxergue os planos espirituais. Já a clareaudiência é a capacidade dos médiums de ouvir vozes, sons, palavras, ruídos, sem a utilização do sentido da audição física, que, claro, estão além da percepção normal da nossa audição física comum. E é interessante falar que a clareaudiência quase sempre desperta em médiums que já manifestaram a clarividência. Como essas impressões sonoras não são transmitidas aos órgãos auditivos físicos, o médium tem a impressão de que escuta dentro do cérebro. E é importante lembrar que, assim como a clarividência, a clareaudiência é uma habilidade que todo ser humano tem em algum grau. Para falar desse tema, especificamente desses 3 tipos de mediunidade no episódio de hoje, eu quero compartilhar com você 3 momentos pontuais da minha vida onde esses tipos de mediunidade se manifestaram. A primeira experiência pessoal que eu quero dividir com vocês aqui foi a da vidência. Eu devia ter por volta de uns 7, 8 anos, estava na casa dos meus avós, que é um sobrado, e era à noite, eu estava me preparando para dormir. Eu tinha um costume, uma mania de sempre levar um copo com água para o meu quarto antes de dormir. E eu estava na cozinha da casa deles, colocando um pouco de água do filtro no copo. E eu lembro como se fosse hoje, eu me encostei rapidamente na pia, assim, onde estava o filtro, de costas para o filtro e de frente para o corredor. Tinha a cozinha, um corredor e a sala. Então eu fiquei olhando para a sala, esperando o copo encher. De repente eu vi um ser muito alto, meio aloirado, com uma roupa comprida, inteira branca. Ele estava sentado no sofá da sala, lá longe no corredor, olhando para mim e sorrindo. Ele tinha uma luz muito forte ao redor dele, eu lembro disso. E ele sorriu um sorriso tão bonito, mas eu confesso que eu morri de medo, você não acredita. Eu sempre estudei em colégio católico e mesmo assim eu não acreditava em nada. Eu ainda era muito criança, né, mas eu já estava muito saturada das doutrinas religiosas, essa coisa super conservadora. Eu estava realmente bem cansada disso, eu não via lógica nisso tudo. E aquilo realmente não tocava meu coração, sinceramente. Então, a partir daquela época, eu decidi não acreditar em nada. E realmente ter visto aquele ser me deixou em pânico. Então eu pisquei para ver se eu estava vendo direito, né, e o ser já não estava mais lá. E o meu quarto era no andar de cima, e a escada que dava para os quartos, ela estava entre a cozinha e a sala, ou seja, eu tinha que me aproximar da sala para subir para o andar de cima onde estava o quarto. E quem disse que eu conseguia subir? Eu fiquei congelada de medo, até que a minha avó uma hora lá parou no pé da escada, lá no andar de cima, ela perguntou se eu não ia subir, se eu não ia dormir, e aí eu pedi pelo amor de Deus se ela podia descer para subir comigo, olha isso. Ela não entendeu nada, claro, né. Aí ela desceu e ela perguntou o que estava acontecendo e eu expliquei para ela e eu estava muito ainda nervosa e assustada. E você acredita que eu não lembro mais de nada depois disso? Eu fiquei tão em choque com aquela situação que eu simplesmente apaguei da minha memória. Eu acredito que ela deva ter levado numa boa e talvez ela tenha até pensado assim: "Nossa, que legal que ela viu, né, um anjo", porque aparentemente aquela roupagem fluídica que aparecia lá era de um anjo, né, daquele arquétipo de anjo que a gente tem no nosso imaginário. Eu só sei que ela era muito religiosa, a minha avó, né, ela tinha uma fé enorme. E era engraçado porque tudo que ela falava acontecia.
ela tinha uma força na fala muito poderosa. E aí eu lembro que ela subiu comigo e depois eu simplesmente dormi e apaguei aquela experiência da minha memória por anos. Talvez se eu tivesse tido um outro direcionamento, né, se tivessem me explicado o que que poderia ser aquilo, talvez eu tivesse um outro olhar para aquela situação, né, de menos medo. Aquilo poderia se tornar menos amedrontador do que foi. Mas olhando por outro lado, talvez eu nem desse crédito para isso, porque afinal de contas eu já tinha decidido não acreditar em espiritualidade, né. E eu acho muito interessante falar desse episódio, porque foi um dos primeiros mais profundos e nítidos que eu tive enquanto criança. Essa outra história que eu vou contar, ela já é um pouquinho mais assustadora. Mas eu acho importante contar e depois eu vou explicar para você por quê. Alguns anos mais tarde, eu tô falando aí já, eu tinha 17 anos nessa época, eu estava morando com a minha mãe, e eu estava deitada à noite, já era madrugada, eu estava deitada na minha cama e eu vi um vulto rondando o meu lençol à noite. E aquela sombra ficava rondando a minha cama. E depois de algum tempo eu senti uma pressão nas minhas costas. E aí eu entrei em desespero, né? Porque eu falei, meu Deus, o que é isso? Veja, eu estou falando "meu Deus", mas eu ainda era cética naquela época, tá. Eu não acreditava em nada, era ateia. Só sei que eu comecei a orar o Pai Nosso, um atrás do outro, sem parar, e eu não conseguia finalizar o Pai Nosso. Eu não conseguia me focar para finalizar a oração. E era desesperador. Porque era a forma que eu tinha naquele momento de me conectar com algo que talvez pudesse me salvar. Era essa a minha intenção, ser salva de um negócio lá que estava rondando a minha cama à noite de madrugada. Eu tentei muitas vezes, eu não conseguia finalizar o Pai Nosso, até que essa sombra, de repente, ela cresceu, eu não sei como, ela cresceu e ela veio direto no meu ouvido, assim, em cima de mim, na minha cabeça. Ela falou: "Não adianta você rezar, porque eu vou estar aqui ainda". Mas ela falou com uma voz muito assustadora, muito amedrontadora. Eu estava de olhos fechados, mas eu consegui ver aquele monstro. Ele era muito, muito assustador, era um ser horroroso. Era metade homem, metade animal, parecia um lobo, era um negócio horroroso. E por que que eu tô contando essa história para você? É para você ver que a mediunidade, de fato, ela nem sempre vai ser sobre só ver anjos, ou seja lá como a gente quiser chamar esse primeiro ser aí que apareceu na casa da minha avó. Muita gente tem uma visão distorcida da mediunidade, acha que é super legal ver espírito, mas a verdade é que depende do espírito, né? Porque quem tem a mediunidade aflorada tem esse canal receptivo para captar todo tipo de influência energética, das mais altas vibrações às mais densas. A mediunidade é como as estações de rádio. Então, a depender de como está a sua frequência, você vai acabar sintonizando energias similares à sua. E é justamente por isso que é tão importante que o médium cuide do seu ori, cuide da sua cabeça, cuide dos seus pensamentos, porque a nossa cabeça é que sustenta a nossa consciência e também o nosso destino e o nosso equilíbrio espiritual. Não existe desenvolvimento mediúnico firme sem uma mente pacificada e também sem um ori, sem uma cabeça fortalecida. E como é que a gente pode cuidar do nosso ori, da nossa cabeça? Bom, a primeira coisa é manter pensamentos bons, né? Atitudes boas também. É buscar o equilíbrio emocional e também evitar alimentar constantemente sentimentos destrutivos dentro da gente. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, eu acho muito legal de se fazer, muito importante e eficiente, que é tomar banho de ervas, porque as ervas têm uma energia vital muito grande. E a gente consegue receber essa energia vital através do banho. Então, banho de manjericão e alecrim, banho de arruda, banho de guiné, enfim, cada erva tem a sua função, mas banhos de ervas são muito importantes. Cuidar da nossa saúde física também é algo muito importante, porque o corpo e o espírito são interligados. Aquela história da mente sã, corpo são, exatamente isso. E claro, aprimorar sempre, todos os dias, o nosso autoconhecimento. Refletir sobre as nossas escolhas, os nossos comportamentos e também o nosso propósito da vida. Isso é um trabalho para a vida inteira, né? Bom, agora a gente vai para a terceira história. Essa é mais recente, eu já tinha 37 anos. Nessa época eu estava morando em Hamburgo, no norte da Alemanha. E aliás, foi lá que a minha mediunidade aflorou mesmo. O ano era 2022 e nessa época praticamente o mundo todo ainda estava vivendo o Covid. Como eu sempre adorei correr,
e eu estava sentindo muito falta de treinar. Assim que as coisas começaram a reabrir por lá, eu aproveitei para sair um pouco para correr, e eu acho que eu acabei colocando muita pressão no meu joelho, porque também já fazia tempo que eu estava sem me exercitar, e algumas horas depois da corrida eu acabei sentindo meu joelho inchar, ele ficou estranho. Aí eu decidi ir ao médico. E pasme, eu acabei fazendo uma luxação da patela no meu joelho esquerdo. Para quem não sabe, assim como eu também não sabia na época, a luxação da patela faz com que o osso frontal do joelho, né, a rótula, saia do trilho natural, vamos dizer assim. Isso causa uma dor aguda e faz com que o nosso joelho fique travado. E realmente o joelho começou a inchar muito, a ficar roxo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu joelho não doía, o que é realmente absurdo, né? Mas ele ficou muito roxo, muito inchado. E aí o médico que me atendeu, ele solicitou uma ressonância magnética para ver o estado que estava essa patela, né? Quando ficou pronto, eu levei para ele examinar e ele me mostrou as imagens e era realmente muito assustador. A patela estava rachada, rachada. Eu tenho até hoje essas imagens que eu guardei, porque realmente era muito absurdo. Ele me proibiu terminantemente de colocar o pé no chão, me prescreveu muletas e disse que eu teria que ficar usando essas muletas até a nova ressonância, que eu tinha que fazer em 2 meses, para a gente verificar como o osso iria se comportar durante esse tempo. Ele falou que provavelmente, pelas imagens do exame, eu teria que operar o meu joelho e que o ideal seria me imobilizar e me aconselhou a fazer fisioterapia. E até então, vou te falar, mesmo com o joelho roxo, eu achava que seria bem fácil de curar. Vou falar a verdade. Todo aquele cuidado era uma bobagem, porque eu realmente não sentia a dor. Mas quando eu vi as imagens da ressonância, meu Deus, eu percebi o estrago que eu tinha feito no meu joelho. Mas como eu sou muito rebelde, eu me recusei a imobilizar o joelho e eu não fiz fisioterapia. Então eu voltei para casa e era isso, né? Uma pessoa muito ativa como eu sempre fui, que sempre resolveu tudo sozinha, teve a sua autonomia tirada por causa de um joelho quebrado. Fora o medo e a ansiedade que me deu quando eu cogitava na possibilidade de ter que operar. Eu tenho um gato que é o amor da minha vida, meu gato Lampião, que na época tinha 7 anos e eu não tinha com quem deixar o Lampião. Eu sou uma mãe super protetora, tá? Eu confesso. E eu não tinha coragem de deixar ele com uma cat sitter. Então eu não sabia o que seria de mim. Eu iria ficar no hospital, teria que ficar algum tempo lá, alguns dias, e sem o meu gato, como é que eu faria nessa situação? Eu estava realmente numa encruzilhada na minha vida. Como o médico me proibiu de colocar o pé no chão, eu comecei a usar as muletas para tudo dentro de casa. E eu acabei, infelizmente, parando até de cozinhar, que é algo que eu amo fazer. E eu passava o dia inteiro ou sentada desenhando ou então deitada. Eu comecei naquela época a assistir muito o YouTube. E do nada, né, a gente sabe que não existe do nada, os acasos eles não existem. Começou a aparecer vários vídeos com conteúdo espiritualista para mim no YouTube. Dentre eles, o Paranormal Experience. E eu que venho de uma família católica, que sempre se contrapôs a qualquer tipo de visão que não fosse a cristã, e é por isso que eu decidi inclusive me tornar ateia durante a adolescência, comecei a me deparar naquele momento com um monte de conteúdo de espiritualidade, nas suas mais diversas vertentes e pontos de vista. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu tomei contato com a espiritualidade na sua pluralidade de visões. Eu me lembro de ter assistido uma entrevista com a Halu Gamache no Paranormal Experience, lá em 2022, que mudou a minha visão sobre a espiritualidade. Ouvir aquilo tudo era tão interessante, tão libertador ao mesmo tempo, porque era um tipo de olhar para a espiritualidade que permitia analisar, né? Tinha aquela questão da análise, do pensamento crítico, que era algo que eu sempre gostei muito. Tinha espaço para pensar com visão crítica, com visão analítica. Eu nunca fui uma pessoa que simplesmente aceitava tudo sem questionar. Deve ter sido por isso que, inclusive, na minha infância eu era chamada de pimentinha, porque eu era meio bravinha quando era criança, sabe? Eu gostava dessa coisa de confrontar. Quando eu realmente não acreditava em alguma coisa, eu confrontava, desde pequenininha. Eu estava adorando descobrir a espiritualidade pelas diversas óticas, por essa pluralidade de visões, de conhecimentos. Porque para quem ama conhecimento, ama aprender, isso foi como descobrir o paraíso. Aí eu continuei assistindo diversas entrevistas com vários espiritualistas, comecei a aprender muita coisa, até que um dia eu fiz uma coisa que acabou mudando a minha vida totalmente. Por mais que eu tivesse adorando ficar lá o tempo todo deitada na cama, sem poder andar, e ficar consumindo aqueles vídeos e todo aquele conhecimento,
Por outro lado, eu sentia muita raiva mesmo da sensação de estar presa ali, sem poder sair. Eu já estava muito cansada de ficar tanto tempo presa. Eu acabei confrontando a espiritualidade. Eu lembro muito bem dessa cena. Eu estava deitada na cama, era uma tarde ensolarada, porque sim, nessa época era verão na Europa, gente. E eu, chorando, com raiva, falei no meu quarto em voz alta: se vocês realmente existem, se existe mesmo a espiritualidade aqui comigo, se vocês estiverem me ouvindo, eu vou fazer um acordo aqui com vocês. Vocês vão curar o meu joelho e eu não vou mais duvidar que vocês existem. Daqui a alguns dias eu vou fazer uma nova ressonância e o meu joelho tem que estar completamente curado, fechado, como se fosse novo. E se isso acontecer, aí sim eu vou acreditar que vocês existem. Eu realmente intimei a espiritualidade. Eu queria uma resposta, eu queria uma prova. Então, se eles realmente existissem, eles iriam me provar naquele momento. Muito bem. Alguns dias depois, eu não vou lembrar exatamente quantos dias se passaram, eu sei que foi muito rápido. Aconteceu algo que me marcou muito e realmente mudou minha vida. Sabe quando você está naquele estado entre o sono e a vigília, sem estar totalmente acordada, nem totalmente dormindo? Eu descobri que tem um nome para isso, se chama hipnagogia. E eu estava nesse estado hipnagógico, entre dormindo e acordada. E a minha cama, naquela época, era encostada para a parede. E eu estava de frente para a parede, ou seja, dormindo de costas para o quarto. E de repente, aparece um ser enorme. Sem brincadeira, ele devia ter uns 4 metros de altura. Era muito grande, era muito alto, muito elegante, muito esbelto, imponente. E ele não me deu medo nenhum. Claro, eu fiquei assustada, né? Porque afinal de contas você não está esperando aparecer um ser do nada assim no seu quarto. Mas eu não senti medo. Eu me sentia muito protegida. Ele estava vestindo uma capa toda preta por fora e vermelha por dentro. E eu lembro que era de veludo, era muito lindo. Ele era realmente um ser muito elegante. E eu lembro que ele ficava mexendo o lado direito da capa para frente e para trás. E eu tentei ver o rosto dele, mas não dava. Ele estava completamente desfocado, mas ele usava uma cartola preta, assim, muito bonita. Ele ficou algum tempo fazendo esse movimento com a capa e eu fui adormecendo. E eu já não lembro mais de nada. E aí você talvez se pergunte: nossa, mas você conseguiu dormir depois de toda essa situação? E eu te falo que eu dormi como uma pedra, acredita? Logo eu, que sempre tive tanto medo de ver espírito, não senti medo absolutamente nenhum dessa vez. Era como se eu tivesse totalmente blindada, protegida por esse ser que eu nem sabia quem era. Eu só sei que para ele ter aparecido depois de eu ter praticamente intimado a espiritualidade, foi algo realmente simbólico. A espiritualidade realmente me ouviu, isso eu tinha certeza. E chegou então o grande dia do novo exame da ressonância. Quando eu fui levar o resultado dessas imagens para o médico, ele me mostrou essas imagens e ficou meio sem entender nada, porque, acredite você, o joelho estava totalmente curado. Naquele momento, eu fiquei de boca aberta, porque eu falei: meu Deus, realmente tem algo aí. Realmente a espiritualidade me ouviu, realmente meu pedido foi aceito e eu acabei ficando até sem graça, duvidei de vocês. E vocês curaram o meu joelho. Realmente o joelho parecia de outra pessoa, ele estava completamente inteiro, íntegro, não estava mais rachado. E eu falei: "Meu Deus, que coisa louca isso". Muito bem, a vida correu, passaram alguns dias e coisas começaram a acontecer no meu apartamento. Eu comecei a ver espíritos com frequência, a ouvir, a sentir a presença deles. Teve um dia que eu fui dormir e eu tinha uma mesa de trabalho com o meu computador próximo à minha cama. E ao lado desse computador tinha uma caneca com um monte de caneta dentro. E do lado dessa caneca, uma luminária dessas de mesa. Eu sei que a caneca começou a bater na luminária, sabe, tilintar? Eu fiquei tão assustada, tão apavorada, eu olhava para aquilo, o barulho parava, depois voltava, e isso aconteceu à noite. E eu achei, inclusive, no início, que poderia estar acontecendo algum terremoto em Hamburgo, mas eu vi que não era isso. Dada essa situação, que já estava fora de controle, né, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava achar algum centro espírita, sei lá, algum lugar para me orientar, para eu ter uma rede de apoio que pudesse me ajudar, me orientar. E por sorte eu acabei encontrando o único centro kardecista da cidade, que era cruzado com Umbanda. Então, tinha a doutrina espírita e a doutrina umbandista. Então eu entrei em contato com esse centro espírita, fui conhecer,
Contei para a dirigente toda a história do meu joelho quebrado e o desdobramento disso, e eu comecei a frequentar assiduamente esse centro, a estudar o Evangelho segundo Kardec, e não demorou muito, eu já estava trabalhando na musa mediúnica e logo em seguida participando do desenvolvimento mediúnico como médium rodante nas giras de Umbanda. Então eu fui descobrir que eu era médium de incorporação, coisa que eu nunca na minha vida imaginei ser. Conforme eu fui estudando sobre a doutrina espírita e também sobre a doutrina umbandista, e alguns pensamentos, algumas análises que eu fazia, perguntas mesmo bem genuínas a respeito das duas doutrinas, e eu questionava a dirigente, perguntava para ela, e eu acho que ela não gostou muito disso, e ela passou a me tratar de uma forma não tão legal. E tudo bem, porque eu entendi também que cada um só dá o que tem, tá tudo certo. Na verdade, ela não estava errada. Quem estava errado era eu de continuar ali, sendo que eu queria me expandir mais. Além disso, a saudade imensa do Brasil começou a tomar conta de mim. E eu vivi na pele aquela frase do Saramago: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Eu precisei sair do Brasil para entender o quanto eu sempre estive e sempre estarei profundamente conectada com esse país, com a nossa pluralidade cultural, de saber e de sabores. Até que algum tempo depois eu decidi voltar e eis-me aqui, completando um ano que voltei da Alemanha. E nossa, já aconteceu tanta coisa desde então, e um dos setores da minha vida mais profundamente impactado foi o da espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Não pensa que essa foi uma decisão fácil, não. Foi extremamente dolorosa para mim em diversos aspectos. Você imagina ter uma vida construída de quase uma década, uma casa montada, uma vida toda precisou ser refeita. Eu tinha a estabilidade de um emprego fixo, eu falava alemão depois de ter me dedicado por vários anos para aprender o idioma, e ainda assim eu não vivia uma vida feliz. Eu sentia como se faltasse algo dentro de mim. E mesmo me sentindo infeliz, vivendo a vida que eu levava lá, eu relutei muito até decidir realmente encarar essa tristeza e falar: não, chega, não dá mais, eu vou embora. Eu sentia profundamente que eu seria muito feliz no Brasil, mas eu ainda tentava analisar racionalmente essa mudança. Esse foi, sem dúvida, um dos maiores dilemas da minha vida até hoje. E a minha mediunidade tinha despertado muito na Europa, mas aqui no Brasil, quando eu tomei novamente contato com a nossa egrégora, com a nossa ancestralidade, com a força espiritual tão característica, né, da nossa terra, a minha mediunidade realmente se expandiu. E foi justamente nesse processo que a clarividência e a clareaudiência e a mediunidade como um todo passou a fazer cada vez mais sentido para mim. Agora não era somente conceitos estudados nos livros, ensinados dentro de uma doutrina, mas eram experiências vividas, sentidas na pele e observadas na prática. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que cada etapa da minha caminhada teve um propósito. A Alemanha me ensinou disciplina, coragem e autoconhecimento. O afastamento de determinados ambientes me ensinou a importância do pensamento crítico e da liberdade espiritual. E o retorno ao Brasil me reconectou com partes de mim que ainda estavam adormecidas. Talvez o maior aprendizado de todos tenha sido entender que a espiritualidade não deve aprisionar a gente, mas expandir o nosso potencial. A gente não deve se afastar de quem a gente é. A gente tem que se aproximar da nossa essência. A espiritualidade real é autoconhecimento, como eu sempre falo aqui. E é por isso que eu compartilho essas experiências aqui com você, não para convencer ninguém de nada, mas para mostrar que cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio tempo e a sua própria forma de perceber o invisível. Se você também já viveu experiências relacionadas à clarividência, à clareaudiência, ou se você está começando a descobrir a sua sensibilidade espiritual agora, saiba que essa é uma jornada única. Merece ser vivida com consciência, com discernimento e, acima de tudo, com respeito por si mesmo. E no próximo episódio, a gente vai continuar conversando sobre a mediunidade e sobre as diferentes formas pelas quais o mundo espiritual pode se comunicar conosco. O tema da nossa próxima conversa vai ser mediunidade de desdobramento. E antes de finalizar esse episódio, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram e conhecer meu trabalho de pictografia mediúnica. Esse é um trabalho espiritual onde eu canalizo a energia do mentor ou mentora que te acompanha nesse momento específico da sua vida e que pode te ajudar muito a fortalecer a confiança em si mesmo e a se conectar mais profundamente com a sua própria espiritualidade. Para quem quiser conhecer meu trabalho, o meu Instagram é Ana com 2 N's Anjos. E para encomendar a sua pictografia mediúnica, é só clicar no link da bio e se cadastrar na lista de espera.
Hoje eu fico por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre mediunidade. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.